Eu falo de Barbacena, Minas Gerais. Minas Gerais. Que legal, querida. E como tu me conheceu? Internet? Instagram. No Instagram? Aham. Mas foi num vídeo? Tu lembra mais ou menos como é que foi? Acho que foi, acho que apareceu pra mim. Eu tenho o Instagram, assim, que eu sigo mais coisas de. Eu comecei a seguir coisas de estudo mesmo, assim, aí acho que o algoritmo que me mandou ser. E tu sempre quis ser médica? Sempre. Eita, pior que já tem um atrás de mim aqui. Peraí. Tony! Elisa, por favor. Peraí. Sempre quis. Desculpa que esse horário é Não, horário de tranquilo, criança, querida. escola, de Tu almoço tem ainda. filhos, então? Não, eu tô te perguntando isso só para me entender um pouquinho o teu contexto, né? Como é que eu vou te ajudar, né? Sim, deixa eu dar um resumo então breve. É Eu só para sempre me entender quis, por que que é, tu quis medicina. sim, eu sempre quis, desde aquelas coisas de, você quer ser quando criança, né? Vai que você crescer. Aí eu falava, que eu acho que o único médico que eu conhecia era pediatra. Sempre falava que era pediatra, né? Que eu acho que como criança a gente só entende de pediatra como médico, né? Aí, graças a Deus, eu tinha uma boa saúde, né? Então eu não conhecia outros. Aí, pronto, apareceu. Tá, Apareceu. fala oi. Pronto. Oi. Aí, mas vai lá no papai, filha, vai lá no papai. É isso, não tem jeito. Vida. Aí, mas vai lá no papai. Aí eu me formei, só que eu tenho escola pública a vida inteira, né? Uhum. Aí quando eu me formei, minha mãe me perguntou, né? Óbvio, né? Meus pais me perguntaram, né? O que você vai fazer da vida? Aí eu falei que eu queria fazer medicina e tudo. Aí, inicialmente, minha mãe tá assim, minha filha, um pouco difícil, não? Até por causa da questão financeira e Era tudo que a muito gente caro na tinha. época? Sempre foi, né? Sempre Sim. foi. Na época, era por volta de R$ 3.000, mas eu tenho quase 40 anos, né? 3.000 Então, reais, o salário mínimo na época era 300 e pouco, né? mais ou menos por Então aí. É dava o que quase é 10 hoje, uns salários 10. mínimos. Que é hoje, mais ou menos, quase Sim. isso, né? Daí a Quase tua mãe falou por assim: aí, ah, assim. o dinheiro para medicina eu não tenho. Mas aí meu pai tá assim, olha, você não tem jeito de pagar, mas tá, pode estudar, né? Tentar uma Né? federal, quem sabe, alguma coisa É, assim? exatamente, né? Então, mas, né, não tem jeito de a gente pagar, né? Mas não quer dizer que. Aí tá, mas aí inicialmente eu fui fazer um curso técnico, a minha mãe tá assim, tem curso técnico e tal, eu tava no terceiro ano, aí fiz a prova para uma escola técnica que tem aqui na cidade, Uhum. federal, e aí eu comecei a fazer técnico em enfermagem, tudo, aí realmente eu vi ali algumas coisas, né, porque técnico em enfermagem é bem diferente, né? Sim. Mas eu realmente vi que era aquilo que eu queria, nem cheguei a terminar, era um ano e meio de curso, eu cheguei a fazer um ano só, não cheguei a terminar, fazer o técnico de enfermagem, parei e falei assim, não, mãe, eu quero realmente, eu vou estudar para fazer cursinho. Fazer cursinho, né, para fazer. Aí comecei a fazer cursinho, fiz um ano de cursinho, aí eu vi que aqui na minha cidade eu não. Uma cidade muito pequena e tudo, seria um pouco difícil, a questão de qualidade do cursinho. A cidade aqui é próxima de Belo Horizonte, eu tenho a família do meu pai é de Belo Horizonte, assim, mora grande parte, né? Lá, e eu falei assim, não, então eu vou para Belo Horizonte e tudo. Inicialmente também meus pais não quiseram muito que eu fosse, assim, para ficar longe, né? Sim, Eu sou a sim. única mulher, tenho mais três irmãos, todos os irmãos mais velhos, mais homens, né? Então, aí no fim das contas, acabei indo, fui a passeio para Belo Horizonte e consegui um emprego e fiquei. Falei assim, não, vou fazer. Mas aí trabalhei poucos meses, a minha mãe tá assim, não, para, vai estudar. Aí comecei a fazer cursinho, mas fazia esses cursinhos mais populares mesmo, que a gente não tinha, né, condições Eu de tinha pagar. outras condições. É, e eu tentei durante 5 anos. Eu Cinco fiz anos. 5 anos, 5 anos de Uhum. cursinho. Tá. Dos teus E 18 até os 23 isso? praticamente aos 24. Aí nos 24 eu vi que já estava muito pesado para mim, assim, Por que, de querida, que tava tentar e pesado? tudo. De questão de maturidade mesmo. Eu achava que já estava mais velha, eu já estava com as minhas amigas todas formadas, eu já estava com quase 24 anos, né?
Uhum. Então, assim, minhas amigas que já entraram, eu tinha entrado na faculdade, estava ali, eu estava indo em formatura já de faculdade de amiga, e tudo, aquela coisa, aquela pressão mais minha mesmo, Tu meu pai mesmo se colocava uma principalmente. pressão em relação à tua. Isso, isso. Meu pai nunca falou e tudo, assim, nem nada. Ele sempre falava, eu chegava lá, "Ah, pai, não deu." Ele, ué, ano que vem tem mais. Ele Uhum. sempre falava isso, assim, nunca me pressionou e tal. Então, assim, "Ah, enquanto eu tiver perna e braço, nós estamos indo e como os outros vão." E tu Só que fazia aí tudo, foi mais tu ia pressão na mesmo. aula, fazia resumo, fazia Ia, questões, fazia ia, simulado, fazia tudo que eles simulado. mandavam, tu fazia. É, eu fiquei por conta mesmo, assim, de aqueles estudos que eu passava o dia inteiro estudando, final de O dia inteiro. semana. O dia inteiro estudando. Assim, de vez em quando tinha uma coisinha, fazia uma vida social e tudo, mas eu nunca fui muito de sair, nem nada, essas coisas assim, já era mais caseiro. Então, aí ficava aquela coisa estudando. Tudo. Aí, com vinte e E quatro naquela anos, época, com 24 anos, o que que passava assim na tua cabeça? Tu questionava um pouco esse modelo de estudo ou na tua cabeça tu achava que aquele era o único caminho que... eu achava que aquele era o caminho. Naquela época, eu achava que aquele era o caminho mesmo. Uhum, Achava que era aquilo e tudo. No último ano mesmo que eu tentei, né, que eu fiz cursinho, eu acabei indo pedir para minha mãe e tudo, para minha mãe colocar no cursinho melhor. Acabei fazendo um cursinho, consegui uns descontos, alguma coisa. sempre achava Fiz, fazia que tinha que estudar mais, era sempre mais estudo, isso, que tinha mais que estudar estudo. mais, que tinha que ter acesso a bons professores, a bons materiais e tudo, aquela coisa. Aí cheguei a fazer um cursinho melhor lá e tudo. Minha mãe chegou a fazer empréstimo para mim, para eu pagar, porque realmente a gente não tinha como pagar a mensalidade e tudo. Aí fiz o último ano, eu acabei fazendo esse tal cursinho, que era um cursinho melhor mesmo em Belo Horizonte. Acho que até hoje ainda existe lá. Uhum, E só que aí eu fiz o cursinho, ainda não deu, minha nota foi a média deu 700, acho que era 726, se não me engano. uhum, E mais para medicina. Na realidade, eu tinha essa média daria para medicina em Manaus. uhum, Era a única que eu acho que a de Manaus, eu acho que na época, pelo menos na minha época, era uma sim. média um pouquinho mais baixa. Só que eu não tinha a mínima condição de eu sair daqui de Minas, parar em Manaus, entendeu? Tipo assim, eu ainda era muito nova, não tinha, né, mal tinha saído da minha cidade aqui, né, morando no interior, e eu não tive coragem de ir, assim, porque eu teria que voltar uma vez por ano, porque minha mãe não teria condições de ficar pagando avião para mim, para eu vir, né? Sim. Teria que vir nas férias de final de ano. Então eu acabei não fazendo isso. Hoje, como eu até me arrependo de não ter ido. Mas eu devia ter tentado. Mas acabei não tentando e tal, já passou, não tem o que fazer. E aí na época eu falei assim, só que eu já estava muito saturada, já assim, Satura, né? esgotada. Imagina o dia inteiro É, na sala de aula ali, né? exatamente. Esgotada já, assim, me sentindo tipo, como uma fracassada, né? Naquele sentido e tudo. Aí eu comecei a ver outros cursos. Aí na época, como eu tinha direito ao ProUni, né? Porque eu estudei escola pública a minha vida inteira Sim. e tudo, e eu candidatei. Tive algumas vagas, eu Isso falei era o assim, ah, quê? então eu não queria. 2009, 2010? Que ano era isso? Não, eu entrei na faculdade, foi em 2009 para 2010. Meu primeiro ano de faculdade foi 2010. Eu já entrei já com 24 anos, né, que eu entrei. Ah, daí tu escolheu qual E faculdade daí? aí eu acabei fazendo fisioterapia. Eu entrei, Fisioterapia. tive bolsa do ProUni, 100%. 100%. Consegui, foi a primeira coisa que eu coloquei. Eu falei assim, não queria enfermagem, que enfermagem ia ficar muito próximo da medicina. Eu falei assim, não sei se vai dar muito certo. Aí eu falei assim, mas também que eu não queria sair da área de saúde. Eu falei assim, Sim. então vamos, olhei, eu falei, então vamos para fisioterapia. Aí eu consegui. No mesmo ano, até passei numa federal de Diamantina, que tem aqui em Minas, para fisioterapia também, minha nota deu e tudo. Só que aí, no fim das contas, como eu estava em Belo Horizonte, eu falei assim, entre... Eu formei na PUC Minas, não era uma faculdade muito boa, tudo, eu falei assim, eu vou estudar de graça de qualquer jeito. Então, para que eu vou sair e ir mais longe da minha cidade, só para falar que eu fiz uma federal? E se fosse para falar que eu fiz uma federal de medicina, ok, né? Não era. Aí eu falei assim, então já que eu não estou fazendo o que eu não quero mesmo, então eu fico pelo menos por aqui. É uma faculdade de qualquer jeito muito boa e eu não vou pagar nada. Eu não pagava, tipo, os ProUni 100%. Aí acabei fazendo. Primeiro ano ainda tentei fazer. Eu falei assim, não, vou continuar tentando medicina, mas eu não dei conta. Ali o psicológico também não deu e larguei de mão. Sim. Aí me formei e tudo. Já me formei, eu já estava com 29 anos. Só que depois que eu me formei, logo eu me casei, né? Com 30 eu me casei e tudo, fui morar no Rio, que meu marido já morava no Rio de Janeiro e tudo. Aí ali eu Uhum. engavetei porque eu falei assim, Botou não ali, tem, seguiu a vida, é, teve filhos, tudo. exatamente. Falei assim, vamos tentar então com a físio e tal, não é pra ser e tudo, sempre tive aquela coisa. Falei, então tá, não é pra ser, né?
vamos tentar colocar alguma coisa na nossa cabeça, então pronto, a gente coloca essa desculpa, né? Tipo assim, não é pra ser, né? Deus não quis, né? Não sei por quê. Pra gente contentar. Aí pronto, engavetei aquilo. Aí, uns tempos depois, eu morei 3 anos no Rio, não dei conta de morar no Rio, Por assim, quê? da Muito cidade, ruim? não me adaptei, não gostei. Cidade, uma loucura, peguei, tinha que andar de ônibus, não conhecia, peguei arrastão no meio do caminho, tiroteio, na zona, assim. Então, realmente eu não me adaptei e tudo. Mas meu marido também, ele é daqui de Minas, também não gostava muito do Rio. Aí depois dos 3 anos eu falei assim, vamos descer pra Serra, porque eu não aguento aqui. Se eu tiver que ficar aqui, eu não fico, eu vou embora. Aí ele tá assim, não, então tá, então vamos. Já tinha ideia mesmo quando tivesse filho, mas não tinha ainda filho, mas fomos morar em Petrópolis. Aí em Petrópolis, a cidade era mais tranquila. Aí eu falei assim, então vou. Aí me deu a ideia de novo. Falei assim, vamos tentar medicina. Meu marido tá assim, olha, né? Não dá pra gente pagar, mas, que assim, a gente quer também ter nossas coisas, nossos filhos, né? Por mais que ele, Sim. meu salário dê, mas, tipo assim, tem outras coisas também, né? Não dá só pra gente fazer isso. Aí eu voltei a fazer cursinho e tudo. Aí foi o ano antes da pandemia, 2019. Cheguei a fazer a prova e tudo, mas também com aquele sentido. Faz cursinho. Como ainda não tinha filho, ele trabalhava o dia inteiro, eu praticamente ficava estudando o dia todo também, né? Ele ficava no trabalho, então, né? Mas eu não tinha filho naquela época. Aí entrou a pandemia e tudo, aí já veio aquela coisa, já tá na hora de ter filho, já tava com, né, ali com meus 34 anos, né? Sim. Já não tava tão assim. Aí eu falei assim, e aí fui fazer exames e tudo, descobri que eu tinha endometriose, foi uma confusão danada. Aí acabei tendo filho. Hum. Engravidei no meio da pandemia, o Lucas nasceu em 2011, no segundo ano da pandemia, e tudo ali depois aí realmente eu engravidei. Eu falei assim, não tem jeito, agora com filho, como é que eu faço, né? Aí depois eu tive a segunda, Sim. Teve a segunda filha. tive a segunda, que foi a pequititinha aqui, que tá com 2 anos e meio. E aí, início desse ano, eu faço terapia já há muito tempo, tem 6 anos que eu faço terapia, minha terapeuta já sabe desse processo todo. E ela sempre me perguntava, ela tá assim, é medicina, eu não sei o quê. Eu sempre falava assim, tá engavetado, não tem jeito de eu desengavetar isso agora. Ou Uhum. senão a gente guarda isso para sempre, né? Leva pro túmulo. Aí só que aí, no início desse ano, não sei, começou aquilo me incomodar. Ano passado Como eu se fosse um tentei voltar a chamado. trabalhar com a físio. Eu Como se tentei Deus voltar a estivesse trabalhar com chamando. a físio. E não me via satisfeita com a fisioterapia, não me via aquilo me preenchendo Por quê? profissionalmente, pessoalmente, sabe, também. Ali, meu psicológico não estava preenchido com aquilo. Eu falei assim, gente, mas eu tô com quase 40 anos, eu faço 40 anos agora em janeiro, tô com 39 anos. Aí eu ficava naquela coisa, sempre de idade, de idade, de idade, de idade. E por que a E, fisioterapia não te preenchia, querida? eu me sinto limitada dentro da fisioterapia. Eu me sinto querendo mais ali, querendo aprofundar mais dentro daquilo, entendeu? Querendo ajudar mais dentro daquilo, entendeu? Eu sinto muito limitada no quesito, no que eu posso ajudar com a fisioterapia, sabe? Tu queria ir Eu sempre além, tu falava assim, queria mas poder fazer mais eu coisas podia pelo teu mais. paciente. Tá. Exatamente, eu sempre penso assim, não, mas eu quero mais do que isso, sabe? Eu sinto barrada com a físio, tá? Mas é só isso que eu consigo fazer, sabe? É só isso que eu consigo, né, ir além ali com aquele paciente, sabe? Não, eu queria mais, eu queria aprofundar mais, entender mais, ajudar mais, sabe? Assim, e aí foi muito disso. Aí, início desse ano, veio de novo aquela coisa na minha cabeça. Eu falei assim, gente, não é que saco. Por que que isso não sai da minha cabeça? Tipo assim, né, a primeira coisa que veio, não tem idade mais para isso, não tem idade mais para isso. Né? Como é que eu faço agora com duas crianças, um de 4, um de 2 anos? Como é que eu vou parar para fazer uma medicina, para estudar, para passar no primeiro, passar na federal? Né? Porque eu acho que vai ser mais difícil, até mais difícil passar na federal do que fazer a faculdade em si, né? Do tipo, aí eu ficava naquela coisa, só que saiu da minha cabeça. Eu falei assim, gente, não tem. Ou eu volto mesmo e, sei lá, faço, ou senão eu esqueço isso de uma vez por todas, eu tenho que eliminar, porque isso está me fazendo mal. Chegou já a me fazer mal, porque já está me machucando e tudo. Aí conversando sempre com a minha psicóloga. Aí, início do ano, eu vi uma coisa da inscrição do Enem, e me veio na cabeça, e eu fiz a inscrição do Enem. Tá. Não estava estudando, não tinha a mínima coisa, ainda não tinha decidido nada. Mas eu fui e fiz a inscrição do Enem. Tá. Aí, nesse meio termo, até porque a inscrição do Enem é sempre no início do ano, né? E aí, uma hora eu decidi. Aquilo veio na minha cabeça, eu falei assim, então tá, eu já tenho essa coisa na minha cabeça desde os 18 anos, até antes disso.
Quer dizer, já se passaram mais de metade, mais da metade da minha vida, eu tenho isso na minha cabeça. Aí eu falei assim, isso continua na minha cabeça. Então, alguma coisa tem que fazer, sabe? Nem que eu tenha que fazer, sei lá, cair não sei quanto tempo e tudo, mas eu vou lutar. Eu vou lutar porque isso não sai da minha cabeça. Então, eu falei assim, eu até falei com a minha psicóloga e tal. Ela falava assim, eu sempre te perguntava para saber o que você queria, se realmente aquilo, você estava resolvido ou não com aquilo. E realmente eu vi que eu não estava resolvido em deixar isso para trás, em deixar esse sonho para trás. Entende? Ela tá assim, então, né, se você quer botar isso, bom, vai pra luta, né? Fácil não vai ser, mas também não foi lá quando eu tava lá com meus 18 anos, o dia inteiro, lá minhas 15 horas de estudo e tudo. E eu já tentei fugir, Jesus. querida. Posso te falar que não funciona. Pode fugir que não adianta. É um chamado, Então, né? É um chamado, né? Não adianta tu fugir, né? isso, aí foi muito disso, assim, aí eu realmente eu resolvi, eu falei assim, então tá, vou me organizar e tudo, assim, como eu tenho criança pequena, eu falei assim, eu vou fazer o que a vida me impõe. Eu não tenho realmente também. É que aquela Foi o que eu coisa, né, pensei. querida? Deus coloca um peso nas tuas costas porque ele sabe que tu aguenta, né? Ele não ia botar alguma coisa que tu não aguenta, né? É o que a gente espera, né? Foi o que eu pensei, né? Eu falei, por que que isso ainda tá comigo, né? E tudo. Eu falei assim, então vamos lá, vamos meter as caras e tudo. Acho que vai ser, né, melhor pelo menos eu lutar de novo. Vai ser difícil, não vai ser fácil, não, até porque tem questão psicológica, tem, né, questão de tudo aqui, de filhos, de tudo, que eu tenho, né, uma vida Só que tem uma e vantagem, né, tudo, né? querida? Tem uma vantagem. É, Tem dois filhos aí, tu tem uma motivação aí que o cara de 20 e poucos não tem, né? isso Uma outra. que eu sempre pensei também. Eu falei assim, alguma coisa eu vou conseguir Entendeu também a tirar diferença que dá, querida? proveito Tu, disso, né? tu, tu falar que é uma vantagem, não, eu tenho dois filhos, eu tenho uma vantagem, eu tenho que ser médica para me mostrar para eles o quanto que eles Sim, podem foi realizar qualquer coisa. O exatamente, foi isso que eu impacto que vai ter pensei. Eu para falei assim, eles. gente, eu falei assim, imagina, por mais que eu lute ali, mas eles vendo isso acontecer também, vai ser magnífico, vendo, tipo assim, não, minha mãe com mais de 40 anos parou e tudo, voltou a correr atrás do sonho dela. Sabe? Aí eu fico pensando, eu falei assim, gente, isso também, né, seria um exemplo muito, eu me emociono muito falando isso, um exemplo muito grande, sabe? Porque isso não sai da minha cabeça, não sai, desculpa. Com certeza, né, Então, querida? assim, Porque o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. exatamente, sabe? Eu queria muito que, tipo assim, se tivesse saído da minha cabeça, mas não sai, isso não sai. Então, assim, foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, gente, isso tem mais de 20 anos que está na minha cabeça. Então, não vai ser aí, sei lá, quantos anos que eu precisar estudar, que vai me interferir, sabe? Já passou, vai passar, o tempo vai passar de qualquer forma, sabe? Mas passou aí, ele ficou. Então, eu não vou perder tempo. É o tempo agora que eu tenho pra frente, sabe? Espero ter E muitos o anos de impacto, vida né, ainda, querido? O sabe? impacto que tu vai ter para os teus filhos, né? Isso daí não tem preço, né? Não tem brinquedo no mundo Sim, sim, que pague um exemplo de tu aos 40 anos abandonar e construir toda uma carreira na medicina, né? Ser mãe, tudo isso são várias coisas que ficam na tua história, né? Vai ser uma sim, história que sim. vai contar as dificuldades, os desafios, né? Então foi muito isso que eu pensei, sabe? Eu falei assim, então vamos meter as caras, assim, é, assim, E pro né? Enem, né? Como é que tu fez para estudar pro Enem? Como é que foi essa tua jornada daí? Então, não, Enem? eu não cheguei a estudar, eu não cheguei a estudar praticamente nada. Tá. Entendeu? Eu tava realizando, estava acabando uma pós-graduação que eu acabei fazendo, é, né, desde o início do ano. Eu falei assim, não, vou me organizar. Eu tinha alguns cursos também, porque como eu tinha voltado a trabalhar, eu falei assim, vamos tentar, vamos. E algumas coisas eu já tinha comprado, alguns cursos, pós-graduação eu já tinha pago. Eu falei assim, então vou fazer, né? Até porque eu pensei no seguinte, enquanto eu estiver fazendo faculdade, se eu tiver ainda com a minha profissão, pode me ajudar ali, eu ter alguma coisinha ou outra entre, né, entre as aulas e tudo. Eu posso ainda pegar alguma coisa ali no trabalho, alguma coisa. Não assim que inicialmente a renda do meu marido supriria as despesas, mas até para eu ter alguma coisa minha também, né? Porque a gente sente falta dessa coisa também de ter vamos dizer, o seu dinheirinho também. Então foi uma coisa que eu pensei. Eu falei assim,
como eu tenho a minha profissão, eu não deixo de ter isso, ninguém vai tirar de mim, né? Mesmo que ele não me supra, mas enquanto eu estiver ali, né, fazendo a faculdade, tudo, eu posso utilizar aquilo também, né, para um benefício meu, para trabalhar, para dar né, alguma coisinha e tudo. Então eu falei assim, então eu vou Querida, acabar, outra terminar meus pergunta que é cursos, minha muito importante pós-graduação. para mim, uma pergunta que é muito importante para mim, como que foi a reação do teu marido? Ele comprou esse sonho? Tu explicou para ele? Tu mostrou para ele? Como que foi essa questão com ele? Então, não, ele sempre me falou assim, tá, vai, pode ir, tudo, né? Eu dou conta enquanto eu estiver na faculdade e tudo, de sustentar a casa, as crianças e tal. Mas ele não é muito, não é daquelas pessoas, como é que eu posso falar a palavra? Deixa eu procurar uma palavra melhor aqui. Que ele me dá muito, aquele incentivador, vamos, não sei o quê, você não é muito, não. Ele é muito na dele. Ele é Tá. muito fechado e tal, então, tipo assim, ele. Ele é São Tomé, tem que ver para crer. Exatamente, ele tá na dele. Tá. Então, tipo assim, tá, pode, e é isso aí, entendeu? Tá. Não, porque isso daí é uma coisa que é bem importante, né? Tu vai, porque a ideia, né, do método é que tu não mude a tua vida pela medicina, é que tu encaixa a medicina dentro da tua vida, porque antigamente nos 5 anos tu vivia para medicina. Sim, sim, Agora eu quero o contrário, eu quero que tu pegue a rotina que tu já tem e coloque a medicina dentro dela. isso. Porque Foi isso senão que eu o teu pensei, eu acho que, cérebro, ele vai associar um sofrimento. Não, então eu é, começando uma coisa que eu vou sofrer. Não pode ser assim. foi isso que eu disse, que também o primeiro pensamento, assim, mas como que eu vou fazer, prestar um vestibular de federal em medicina se eu não tenho tempo, né? No sentido, assim, que eu tenho a minha responsabilidade com a casa, eu sou esposa, tenho dois filhos pequenos que demandam muito para mim. Então eu pensava assim, como que eu, né? Eu não tenho, sei lá, não tenho 4 horas por dia para estudar, né? Porque eu tenho a demanda de manhã das crianças, o que eu tenho é meu horário à Tu tarde, pode usar eles enquanto para eles estão na estudar, né, querido? escola. Tu pode usar eles como veículo para tu estudar, né? Tu pode explicar para eles, tu Mas aprende conteúdo por de enquanto, geografia, tu pode explicar para ela, entendeu? Contando uma historinha. Depois eu vou te dar algumas dicas para tu fazer isso, né? é, Tu pode ah, explicar tá, para ele, ótimo. né? Entendeu? Por exemplo, da física, né? Tu pega uma caneta e explica para ele por que a caneta cai, né? Gravidade, é um conteúdo de Meu menino agora tá tudo, por que isso? Outro dia ele tá assim, o que que tem dentro do osso? O que que tem dentro do sangue? Eu comprei um monte de livrinho aqui do corpo humano, que aí fica assim, o que que tem dentro da gente? O que que tem dentro da árvore? Agora tá que essa é assim, a sabe? lógica do método, né, querido? Então, eu já tive várias alunas, né? Provavelmente teve. Como que tu escolheu seguir o método atletamente tu? Porque tem vários cursinhos, tem vários métodos, né? O que que fez tu escolher seguir esse método em 2026? Então, aí inicialmente eu acabei, falei assim, não tenho a mínima condição de eu pegar um cursinho presencial e tudo. Aí eu acabei, eu falei assim, na minha, desde da outra, os tempos atrás, né, que eu tinha aquele Descomplica, né, e tudo, até hoje ele existe, e tudo. Esse é Eu o falei assim, maior vou de pegar um todos. cursinho online, Uhum, falei assim, vou pegar um cursinho online, que aí mas não tinha a mínima condição de ficar sentado a manhã inteira para assistir aula, não tem. Mas eu falei assim, ali pelo menos eu tenho um rumo, né? Tipo assim, eu tô em dúvida de coisa, aí assisto uma aula e tal. E eu falei assim, eu tenho que arrumar um outro método para estudar uhum, e tudo. Aí comecei a pesquisar. Aí eu falei assim, não, né? Eu falei assim, esse ano vai ser o jeito que eu vou pesquisar e tudo para eu conseguir encaixar as coisas. Aí que eu acho que foi seu perfil, um dos que apareceram para mim foi do seu perfil e uhum, tudo. Aí você falando nessa questão, né, né, de não precisar e tudo. Eu falei assim, é isso que eu preciso, eu não tenho outra opção. Eu não tenho como parar 10 horas por dia para estudar. Então, eu tenho que ter um método ali para me direcionar, para eu saber o que que eu preciso estudar. Aí eu vivo, né, você falando né, das coisas principais, de tudo. Eu falei assim, então vai ser. Aí ano passado não. Na realidade, eu falei assim, então ano que vem, em janeiro, eu falei assim, ó, eu já tinha olhado o valor do seu pacote, uhum. e tudo, eu falei assim, olha, em janeiro eu vou fechar o pacote, o seu, né, já estava do seu pacote, já estava, né, tipo assim, as continhas todas do seu Uhum. pacote, estava em procura de um curso de redação também, eu falei assim, eu preciso de um Não cursinho de precisa, porque redação, tu vai ter um robô ali que ele vai corrigir a tua redação. Tu vai é, testa ali para te ver. Ele dá sugestões, é bizarro o que a IA faz. mas aí apareceu, eu falei assim, Sim. aí eu ouvi você falando, né, frisando muito bem essa questão de organizar, que eu falei assim, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que me organizar né, de um jeito que eu consiga ali
ser mais sucinta. Não tem como eu estudar a matéria inteira de 3 anos do ensino médio, aquela coisa toda. E eu vi muito você falando ali, então aquilo ali caiu como uma luva para mim. Eu falei assim, então, ali eu preciso de alguém que me ajude a me organizar dessa forma, para eu saber ali o que que eu vou fazer, o que que vai ser mais válido e tudo. Aí eu tenho uma amiga minha que ela é delegada e tudo, e o jeito que ela estudou também, ela teve uma pessoa que ajudou ela. O que que ele fez? Ele simplesmente falou assim, olha, você vai estudar mais essas, mais essas. Direcionou o estudo dela. Então, tipo, sendo que em 2 anos ela passou na prova de delegada. Hoje ela é E no delegada. cursinho tu fazia isso? Não, nunca, nunca na minha vida. Você tinha aquele cronograma todo, que não sei o que é matéria tal, você tinha que ver, que não sei Estudava o tudo que, fazer tantos igual. exercícios. É, exatamente. Eu seguia aquela coisa que toda turma fazia. Eu nunca fiz isso de não conseguir, porque aí às vezes eu nem conseguia revisar, porque era tanta coisa. Aí eu tinha matéria que se eu revisasse, eu ia atrasar a matéria inteira. Então, eu quase não revisava. E às Revisava às vezes tinha vezes fazendo conteúdo algum que tu exercício. estudava e nem caía no vestibular. Exatamente, tinha muita coisa assim. Eu falei assim, gente, eu não tenho, eu tenho que ser objetiva. Mas isso também não tem como eu saber disso, eu não vou descobrir. Óbvio que o método, às vezes o melhor método de eu estudar, às vezes eu vou ter que descobrir, né? Porque cada um age de um jeito ali e tudo. Mas algumas coisas eu vou precisar de uma ajuda, alguém vai precisar me direcionar, porque eu não tenho também tanto tempo ali para eu aprender, né? Aquilo tudo, Mas pesquisar assim, e tudo. querida, a aprendizagem é natural. É só tu ver como é que teu filho aprendeu. Como é que e tu tem uma experiência, né? Porque como eu estudo a neurociência, ela, os princípios dela é muito pelo neurodesenvolvimento da criança. Então tu vê como é que uma Aham, criança aprende, né? Ele pergunta, por que que é tal coisa? sim, O que que tem dentro do sangue, né? Como é que ele aprendeu a é, andar? Ele caía e levantava. Então a aprendizagem pressupõe a prática, né? O problema é que esse modelo de ensino tradicional ele não estimula o cérebro. Por isso que a gente forma sim, pessoas que decoram, não pessoas que pensam. E quando eu te ensino a é. pensar, independente da questão, tu vai saber fazer, porque eu treinei você a pensar o conteúdo e não a decorar o conteúdo. Sim. É, eu estava até, esses dias eu tô lendo aquele, eu não sei, você deve ter lido já, que é Mais Perto que o Diabo, né? Aham, O livro. sim. Então, e ele fala muito disso, da questão da educação, de como que é o ensinamento de hoje em dia. Aí ele dá dicas, ele fala, assim, não, gente, vocês não ensinam a criança a pensar, vocês ensinam ali, a criança tá ali, né? Tipo assim, coloca um cabresto na criança, é aquilo ali e pronto. Vocês não ensinam a criança a lidar com as coisas do dia a dia, sabe? Vocês não ensinam ela a pensar, tipo assim, tá, eu uso isso para quê? Tá, é uma fórmula matemática, mas aquilo ali tem uma funcionalidade também no meu dia a dia, né? Tipo assim, você não ensina, quer dizer, você não desenvolve a criança, né? Acho que tem muito disso também nessa questão de neurociência, né? E tudo, eu gosto muito dessa parte também e Ah, tu já tudo, chegou a até estudar também isso? Porque tem muita, a neurologia é já muito li, forte na já psiquiatria, li né? alguns livros, sabe? Já li alguns livros e tudo, principalmente de desenvolvimento infantil, né? Que é como tô com criança, aí eu vou muito para essa questão, assim, desse lado, de aprendizado e tudo, até por causa dessa educação, né? Mas, é uma educação positiva, cada um chama de uma coisa, educação parental, cada um Sim. fala de um jeito, assim. Essa nova educação que a gente tende a escolher hoje, não tão, né, repressiva, essas coisas e tudo. Então, assim, eu acho bem interessante essas coisas, sabe? E nesse livro ele fala muito disso, assim, que a gente não ensina as crianças a raciocinar também, a lidar com a diversidade das coisas, assim, como que ela lida com as coisas. Não, colégio é só aquela matéria e pronto, né? E tudo. Então, acho que tem muito disso. A gente tem aquele condicionamento de, eu tenho que estudar aquilo, tem que decorar isso, porque a maioria é decoreba mesmo. E daí É esquece difícil tudo você ter amanhã. um. Exatamente, né? Então, tem umas coisas assim que aí eu falei assim, não, eu tenho que ter um jeito de me organizar e facilitar isso para mim. E tudo foi que realmente que aí eu achei, né? Aí isso apareceu para mim. Que legal, Você querida. Fico apareceu para feliz que tu mim? tenha. Porque tem várias pessoas, né? Tem vários métodos, tem várias visões, né? É que nem na fisioterapia, né? Tem várias técnicas, né? Sim, sim, é. E fico feliz que tu tenha escolhido o método, porque tu é o perfil do método, né? Se tu vê os depoimentos, tu provavelmente deve ter visto os depoimentos dos alunos que já Aham, passaram, e tu tem o perfil do método, né? Não tem tempo, e já passou dos 30, né? E precisa aham, acelerar o aprendizado, né? E o que eu vejo é que sim. quem tem filhos tem uma vantagem, porque tu tem muito mais foco, muito mais dedicação, né? Tu tem uma energia ali que às vezes a pessoa que não tem filhos não tem, porque a pessoa que não tem filhos, ela não tem uma motivação. Por que que eu comecei te perguntando entendendo o porquê, porque eu queria entender a tua motivação, né? Porque Uhum, o dinheiro é consequência. É, s-
tu tem um porquê, uma coisa íntima tua ali, o porquê. Quando tu entende esse porquê, sim, tu, naqueles momentos difíceis, que tu tiver cansada, fadigada, é isso que vai te levantar, isso que vai te manter estudando, sabe? sim, com certeza. Que eu vou precisar, né? Muita força É nesse uma cruz processo aí, né, todo. querida? É uma cruz que tu tem que carregar, né? E aí Sim, sim, tu não pode abandonar ela, né? Tu tem que continuar aí lutando pelo teu sonho. Tá, sim, deixa claro. eu ver aqui então, querida, como que vai ser que tu preencheu ali da rotina. Tu não fez, então, tu não tem histórico de Enem tão recente, né? Pra gente ver acertos, pra saber mais ou menos aonde que tu tá Então, saindo. eu fiz o do ano passado, mas sem nem, fiz o que eu lembrava de, assim, na raça mesmo, sabe? Não, porque Então, tu pra ser já fez sincero, eu nem uma corrigi. faculdade, então tu já tem É, uma base. Por exemplo, teve um aluno nosso, o Daniel, que ele trabalhava como servente de pedreiro na transposição do Rio São Francisco. Então, ou seja, ele uhum, chegou e não sabia nada. Tu já não, tu já tem uma faculdade, tu já tem uma formação, tu já tem uma noção já. Então tu vai conseguir absorver aham, melhor os conceitos, né, de biologia, física, química, matemática, né? aham. É, mas é realmente a minha intenção é ter um outro jeito de estudar, porque realmente o que eu tenho de conhecimento de estudo, eu não consigo, não é válido agora para mim. E tu já chegou a ver alguma aula do método? Como é que tu já entrou na plataforma lá? Não, não, não cheguei a mexer lá ainda não. Não Não cheguei chegou? não. Tá. Não. Então, assim, querida, como que vai funcionar, então? Como é que funciona a filosofia do método, digamos assim? Lá vai ter todas as aulas, vai ter os exemplos, vai ter várias Uhum, orientações de como tu vai colocar isso em prática, né? O método ele foi criado justamente para quem está começando do zero e para quem não tem tempo. Então, ele é focado em você. Você é o perfil ideal ali do método. Foi para isso que a gente desenhou essa estratégia de estudo. Então, qual uhum, que é o nosso objetivo? Que tu consiga ali 4 horas por dia em média, vai ter dias que tu vai estudar duas e vai ter dias que tu vai conseguir estudar cinco. E aí vai ter dias sim. no final de semana que ah, você vai barganhar ali com o seu esposo, que ele fica com os teus filhos, e aí você consegue fazer, por exemplo, um simulado durante 4 horas. Ou quando eles estiverem na escola, tu consegue fazer um simulado. Uhum, Então, assim, como que a gente vai saber se tu vai passar em medicina, né? Tem como a gente prever se tu vai passar ou não. A gente vê quanto é que tu acertou e quanto que tu precisa acertar. Então, tu é ampla concorrência, tá? Vou pegar aqui um sim. exemplo, por exemplo, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, que daí tu vai acompanhando aqui o meu raciocínio, tá? Tá. Deixa eu ver se tu tá vendo aqui a minha tela. Tá conseguindo ver? Abriu. Tá. Então, tu tem ampla concorrência, tá? Então, tu já tem diploma do ensino superior. Tem algumas faculdades, né, que, por exemplo, como tu estudou em escola pública, tu até consegue. Mas aí, Uhum. o problema é que tu conseguiu já o ProUni, né? Então, o governo entende que se tu já foi beneficiada, tu não Sim, deveria sim, ser é, eu não consigo. beneficiada de novo. Então, tu tem que ter Uhum, ampla concorrência, né? Tu tem que passar pelo SISU ali, né? Tentar uma federal uhum, para tu conseguir o SISU. Ou, às sim. vezes, né, tu pode fazer até um financiamento, né? Faz um financiamento. Uma segunda opção, digamos assim, é tu fazer um financiamento. Porque aí, por exemplo, tu pode pensar, pô, mas eu vou sair da faculdade com dívida e tal. Eu tenho uma colega minha que ela fez o financiamento da faculdade, né? Um pedaço ela tinha bolsa e outro pedaço ela financiou através do banco, né? E aí ela Uhum, tem uma parcela ali de 4 mil, acho que é 4.800 que é a parcela que ela paga. Mas aí ela ganha sim. 30, né? Então, tipo assim, é bem tranquilo para ela, né? Era um objetivo que ela tinha. Ela tinha também como primeira opção passar na federal, não conseguiu. Aham, E aí ela foi para o financiamento. Também é uma outra opção, né? Que tu pode deixar ali também. Mas enfim, vamos falar da aham, questão do SISU, né? Então vamos pegar aqui só como exemplo, para exemplificar para ti, o dia 2, né? O dia 2 tu vai precisar ali de uns 70 acertos, tá? Então vamos supor que tu fez lá o TEC, que é a técnica de estudo de circuito, tu fez o simulado, e aí no dia 2 tu acertou 10 questões de natureza mais 10 questões de matemática. Um exemplo, pegou lá, por exemplo, 35% das questões de matemática são matemática básica. Então, são questões com raciocínio uhum, lógico, com interpretação, tu já consegue fazer. Beleza. Então, tu precisa aumentar 50 acertos, correto? sim. Então, tu acertou 20, mas a tua meta é 70. Então, tu precisa aumentar 50 acertos. Beleza? Uhum, beleza. Aí o que acontece? A gente não tem como a gente estudar todos os conteúdos de biologia, todos os conteúdos de química, todos os conteúdos de matemática. Então a gente foca naqueles Uhum, conteúdos que são mais cobrados. Então a gente mapeou ali os últimos 10 anos das provas e nós temos 5 conteúdos de matemática que representam 70% das questões. 5 conteúdos. Olha que louco isso, né?
Então, É. matemática básica é 35%. Esses cinco conteúdos somados, eles dão 70% das questões. Então ali tu já consegue uma boa porcentagem desses conteúdos, tá? E aí nós temos um Uhum. número que tu precisa fazer 20 PBL ATM, que é a forma de você fazer de tu estudar por questões, né? Nós desenvolvemos uma técnica para você estudar por questões. Então tu faz 20 Aham. PBL ATM, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de biologia. Tu faz 20 PBLs ATM de citologia, que é um conteúdo bem cobrado em biologia, tu consegue um acerto. Então a cada 20 PBLs ATM que tu faz de cada questão, tá? Tu vai ter aula lá explicando bem certinho. Tu vai conseguir Uhum. um acerto. Então a gente começa a trabalhar com números. A gente sai do, vou estudar. Não, eu tenho números e eu tenho que ter uma Uhum. evolução. Aí vai entrando na estatística toda aí, né? É, que tu vai ver, nós vamos disponibilizar a planilha de metrificação. Uhum. Então nessa planilha tu vai colocar. Acertei tanto em matemática, e daí ela vai gerando um gráfico. E aí toda semana tu tem que ter um micro aprendizado. Então o que que nós Uhum. vamos combinar? Que tu vai fazer o PBL ATM, então, por exemplo, tu fez o simulado no final de semana, aí tu viu lá, zerei, por exemplo, o primeiro que eu fiz, eu zerei as questões de matemática, eu não acertei nenhuma questão. Uhum. Vamos supor ali que eu acredito que como tu já tem uma base, tu vai conseguir acertar algumas questões. Aí tu vai pegar essas questões que tu errou e tu vai aplicar o PBL ATM, que é o Problem Based Learning. Tu já deve ter ouvido falar, né? Tem metodologias ativas, PBL, né? Que é as universidades federais, algumas usam isso. Uhum. Já vou falar alguma vez? PBL? Não, Metodologias ativas? não. Tá. Então, é uma técnica utilizada nas universidades americanas que você pega a prática primeiro, você vai para a prática primeiro e depois para a Aham. teoria, tá? Entendi. A aprendizagem baseada em problemas. Então, tu pega problemas do mundo real e usa ele como os veículos para aprender o conteúdo. Aham. Vamos dar um exemplo, né? O teu filho vai ter aula de bioquímica. Em vez do professor ir para a sala, escrever no quadro, e falar e não sei o que, o conteúdo entrar por aqui, sair por aqui do teu filho, depois ele nunca mais esquecer, o professor vai para a cozinha, aí mostra, ó, tá vendo essa batata? A batata é um carboidrato. Tá vendo o filé de frango? Ele é uma proteína. É um conjunto de aminoácidos que forma uma proteína. Tá vendo a banha de porco? É uma gordura. Tem um ácido graxo que tem uma gordura. Aí, um outro exemplo, o teu filho vai ter uma aula de química, de reações químicas. Aí o professor, tá vendo esse sabão aqui que você usa para limpar a roupa? Ele tem uma parte polar que se liga com a polar que se liga com a gordura, uma parte polar que se liga com a água. E aí eu gero o atrito, tira a Uhum. sujeira. Então o sabão tá no dia a dia do teu filho. Em algum momento ele deve ter tido alguma memória, alguma experiência com o sabão. Então, em vez de eu ficar no quadro Sim. e dando uma aula super teórica de reação química, eu vou para a prática e explico para ele como é que funciona na prática. E aí eu pego a Uhum. emoção e Sim. o conteúdo. Aí ele nunca mais esquece. Entendi. Então a gente vai usar exatamente isso contigo. Então, tu vai Uhum. ver lá o material ATM, se tu pegar o material ATM, né? Eu sei que tu já assinou um cursinho online, mas eu recomendo tu ler o material ATM, tu vai ver lá que tem um negócio chamado Self Study, né? Traduzindo, é o próprio estudo. Então, ele vai ter exemplo Uhum. de como que esse conteúdo teórico aparece no teu cotidiano. Tá. Eu falei para ti antes que cinco conteúdos de matemática representam 70% da prova. Um desses conteúdos é geometria espacial. Aí, uma das fórmulas muito cobrado é a fórmula do cone. Aí tu pensa, pô, tem que gravar essa fórmula. Tu não vai gravar a fórmula. Agora, se eu pedir pra ti, puxe na tua memória uma memória que tu tava tomando um sorvete. A casquinha do sorvete tem o formato de um cone. Uhum. Tu consegue lembrar alguma memória que tenha cone? Que tenha a casquinha do sorvete na tua memória? Aí tu puxa. Sim, claro. De quando? Qual que é essa memória? Onde é que é? Com quem que tu tá? Ah, de sorvete com as crianças. No shopping, numa sorveteria? Onde é que é? Qual Na que é o local? sorveteria. Na sorveteria. Na tua cidade é Aham. sorveteria? Sim, na minha cidade. Tu consegue ver essa imagem, tu sentada, tomando sorvete, teus filhos? Sim, claro. É uma imagem que vem real na tua cabeça, né? Tu fecha o olho e tu Com lembra. certeza. Aí, Uhum. a fórmula para calcular o cone é área da base multiplicada pela altura. Então, a gente pega a base, tem uma circunferência, um sobre 1,5, né? E aí multiplica pela altura. Essa é a fórmula do cone. Deixa eu só mostrar aqui para ti, para tu conseguir visualizar ela. Fórmula do cone. Geometria. Vamos ver aqui.
Vou pegar uma imagem para tu ver aqui, ó. Então, aqui, ó, essa última, aqui, ó. Aqui dá para ver bem. Ó, então, 1/3 πr ao quadrado multiplicado pela altura, o volume do cone. Então, eu pego uma memória que já tem na tua cabeça e associo com o conteúdo. Aí tu pode Uhum. imaginar o teu filho, como é que é o nome dele? Lucas. Lucas. O Lucas com uma camiseta branca com o número 1. Consegue ver isso? Uhum. E é o nome da tua filha? Elisa. A Elisa. A Elisa, tu pode ver que ela tá segurando 3 sorvetes na mão. Ela tá com uma mão segurando 2 sorvetes mais 3. Aí tu vê um no teu direito e à esquerda. Aí πr ao quadrado, multiplicado pela altura. Aí pi, tu pode pensar em Uhum. alguma coisa, pi com Pedro, alguma coisa, a porta da sorveteria abriu, alguma coisa. Aí tu vai criando o que a gente chama Aham. de neuroassociação, tá? Eu só tô dando Hum. exemplos aqui pra ti, mas lá dentro do método Sim, sim. lá vai ter tudo explicado, vai ter vários exemplos. Mas tu entendeu? Então tu Entendi. consegue Ah. memorizar 1/3 πr ao quadrado multiplicado pela altura, que é a fórmula do cone, que cai um conteúdo super cobrado na prova. Então tu pega esse conteúdo teórico, que é chato, que tu, se tu pode ver a aula amanhã, tu vai esquecer, e tu pega uma memória que tu já tem na tua cabeça. Essa é a mágica do método, porque tu pensa pra mim, tu fala pra mim, pô, Léo, mas eu demorei 5 anos para passar para de cursinho e não passei em medicina. Como é que um aluno teu em 60 dias passa em medicina? Uhum. Tu deve ter feito essa pergunta, né? Com certeza. Você se senta? Então, o que Certeza? acontece? O que que a gente faz? A gente pega a memória que o aluno já tem e bota o conteúdo. Pega a emoção, bota o conteúdo e nunca mais esquece. Uhum. Sim, Então, tu vai ver que o método ele vai ser bem flexível dentro da tua rotina. O que que eu quero que tu faça, tá? entendi. Então, tu vai fazer 20 minutos, vai fazer um PBL-ATM. Então, vamos supor lá que tu fez biologia, errou as questões de biologia. Nessas questões de biologia, tu errou citologia. Então, tu vai fazer o PBL-ATM dessa questão de citologia que tu aprendeu. 20 minutos. Só que eu quero que tu não fique direto estudando como tu fazia na época do cursinho. Eu quero que tu estude 20 e pare. Então, vamos supor, tu tem a roupa das crianças para botar na máquina. Fez o PBL-ATM 20 minutos, análise cirúrgica, brainstorm, método investigativo, tempo e mapa conceitual. São 5 fases. Então, tu pega a questão e aplica essas 5 fases. Nós temos hoje inteligência artificial que ajuda você a acelerar isso. Antigamente, no método, Uhum. o dedo, né? Fazia tudo na mão. Hoje a IA É. a potencializar, então acelera muito. Beleza, fez o PBL-ATM, tem o brainstorm, a relação do conteúdo com o teu cotidiano, como que esse conteúdo pode aparecer em uma nova questão, a relação desse conteúdo de química com matemática, com física, com biologia. Fez ali o Sim. PBL-ATM, completinho, 20 minutos. Tu aprende mais do que 2 horas de videoaula. É bizarro isso. Aí, tu vai, faz uma atividade doméstica. Limpa a casa, lava a louça, bota a roupa, ou enfim, faz alguma coisa. Depois volta, faz mais 20. Tá. Entendeu? Então eu não quero, porque o meu medo é que tu comece, coloque a carroça na frente dos bois. Já ouviu essa expressão? Com certeza. Sou da Então, cidade. o meu medo é esse, o meu medo é que tu comece muito rígida, muito, sabe? Né? O que deu pra Uhum. entender ali da tua história, é que tu é muito focada, né? Tu foca muito, tu é muito dedicada. Só que o meu medo é Uhum. isso, que tu vai com muita sede ao pote e tu cria uma negociação que estudar algo ruim, que eu tô perdendo o desenvolvimento dos meus filhos, que eu tenho que ficar o dia inteiro estudando. Não, Sim. quero que tu É, seja foi flexível. uma das coisas mesmo que me barrou muito também, foi isso, de, falei assim, gente, como que eu vou fazer isso ficar de uma forma leve? Porque realmente eu lembro do cursinho uma coisa maçante, uma coisa pesada para mim, que eu falei, gente, e que aquilo ia ser, né? Não é ser ruim, é retomar aquelas lembranças todas de passar o dia todo, não sei quantos anos, aquele não sei quanto tempo, e não obter um sucesso. Entende? Mas é uma das coisas até que eu falo bem com a minha terapeuta, é esse sentido, assim, que eu vou ter que mudar a minha cabeça, que eu não posso me impressionar. Esse é o meu maior medo, querida. Porque como eu já É, trabalho com isso há muito tempo, tu cheira, né? Tu sabe. Então esse é meu maior medo, né? Ser fogo de palha. O que que é o fogo de palha? Sobe e sim. baixa. Então, o que eu prefiro que tu comece aos pouquinhos, estudando um pouquinho todo dia, crie a consciência e vai trabalhando a Uhum, tua autoconfiança. Tanto que eu quero que tu mande mensagem pra mim, conforme tu for evoluindo. Pô, Léo, eu evoluí um acerto. Ah, é muito pouco. Não, já é um começo. Léo, eu aprendi, aham, consegui memorizar tal fórmula. Manda mensagem pra mim, Léo, tô evoluindo. Porque essas micro vitórias vão te dando a confiança. Porque se a gente for analisar, o que faltou também foi a tua confiança. uhum, sim, com Tu certeza. queria passar em medicina, mas se eu perguntasse,
Tu aposta comigo R$ 10.000 que tu vai passar em medicina? Quando tu tinha 24 anos, lá em 2009, tu apostaria comigo R$ 10.000 que tu vai passar em medicina? Nunca, Porque tu não tinha confiança. Por quê? com Tu não certeza. tinha, tu não tinha dados, tu não tinha fatos mostrando que tu ia passar em medicina. Então, aqui dentro do método, eu quero que toda semana tu trabalhe com dados, que tu mostre pro teu cérebro que, pô, ó, eu tô evoluindo. E aí tu vai trabalhando na Sim. confiança. Então, tu sai de 5 acertos, vai para 6, vai para 10, vai para 12, 15, e tu vai tendo uma Essa questão até do reforço positivo também, né? Que eles falam muito, né? Por De exemplo, o você. teu filho, como é que tu quer aprender ele? Tu tem que dar o quê? Reforço positivo. Exatamente, é. Aquilo ali, você vê o seu avanço, né? Você vê, e você enxergar, igual você falou, essa questão dos gráficos, eu gostei bastante, porque você enxerga, né? Enxergar a sua evolução é a mesma coisa que quando você está ali. Eu não via, eu não tinha noção do que eu estava acertando, do que eu não estava, né? Eu não tinha noção do que eu estava evoluindo. Então, para mim, eu estava sempre no mesmo patamar. E aquilo, eu acho que acabou que me deu, tipo assim, um desânimo grande. É isso, porque eu falei assim, gente, já tem 5 anos que eu estou estudando, 5 anos. E, tipo assim, eu não senti que aquilo, que eu cresci dentro daquilo, sabe? Então, na hora que você falou essa questão dos gráficos e tudo, eu gosto dessa coisa mais visual, do entender ali, tipo assim, então realmente, é o que você falou, mesmo que seja ali um pouquinho, mas eu achei interessante porque eu vou ver isso, né? Vou ver isso concretizando, e eu acho isso interessante. Eu acho que isso vai me ajudar, isso vai ser válido para mim. Porque acontece, querida, eu faço plantões na psiquiatria, né? Aí eu atendi um paciente que teve problemas com drogas. Aí o pai dele ele falou pra mim, meu Deus, eu não sei mais o que fazer com meu filho. O filho dele tinha 27 anos. Aí ele citou a seguinte frase: eu dei tudo pra ele, como que ele foi se envolver com isso? E aí, o que acontece? Ele era muito rígido com o filho, então ele dava presente, né, brinquedos, e ele queria algo em troca. Então ele dava e queria algo em troca, queria mais rendimento nos estudos, queria que ele fosse um filho melhor, que ele fosse isso, que ele fizesse uma faculdade, que ele trabalhasse e tudo mais. Uhum, Só que é errado isso. Então, você dava, e qual foi o erro dele? Ele deu tudo, entendeu? Ele deu tudo. Deu o quê? Deu bens materiais, mas não deu o mais importante, que é o conhecimento, que é a sabedoria. é, Então, o que acontece? Qual que é a relação disso com o teu estudo para passar em medicina? É a mesma coisa. Tu não pode ter a tua expectativa lá em cima e a tua realidade aqui embaixo. Tu tem que alinhar a expectativa com realidade. Porque senão tu sim, tem uma sim. expectativa muito grande e tu cai. Que acho que é a maior desafio como mãe, né? É tu lidar Uhum, com as expectativas do filho. com Porque tu não certeza, pode dar coisas para ele e ele não associar isso com alguma coisa, porque senão ele vai ser uma criança mimada. E aí tu vai ter com problemas lá na certeza. frente. Porque daí ele vai falar, não, eu quero, mas querer não é poder. Tu quer passar em medicina, mas hoje tu não tem a capacidade para passar em medicina. Então eu preciso desenvolver a minha capacidade. Aí eu tiro o foco do passar em medicina e coloco aprender matemática básica. Uhum, Não, o meu foco é sim, aprender matemática básica, beleza. Agora eu vou aprender estatística. Então, exatas é difícil? É, mas eu fragmento ela. Então, eu pego uma meta gigante e começo a fragmentar ela. É um fragmento uhum, matemática básica, entendeu? Então, o entendi. teu filho pede para ti um brinquedo no shopping, tu fala, não, eu não vou te dar esse brinquedo. Aí, tu vê, tá, mas o que que eu tenho que fazer, então, para ter esse brinquedo? Entendeu? Aí Uhum, que tu ensina a sabedoria para ele. Que querer não é sim, poder. Tem coisas que eu quero e eu não posso. Entendeu? E aí o que acontece? Muitas pessoas pegam a válvula de escape, né? Que é o que eu fiz. Eu fui fazer educação física, mas não era meu sonho era ser médico. eu fui E para aí eu físio. desenvolvi depressão, Aham, entendeu? Aí não adianta, né? Não adianta. é, verdade. Dúvidas, querida? Não, é isso mesmo. Então, lá na plataforma eu vou ter essa. É porque realmente Querida, porque assim, o que eu acontece? cheguei a abrir, mas eu ainda não cheguei a ver, Não é uma receita de acompanhar, não. bolo, entendeu? Não é uma receita de bolo. Eu não adianta eu te dar aqui uma planilha de horários, tu tem que acordar tal horário, tu tem que estudar isso, tu tem que estudar aquilo, tu não vai seguir. Uhum, Eu vou destruir teu emocional. Então eu prefiro ir comendo pelas beiradas, eu prefiro ir aos pouquinhos, entendeu? Do que dizer assim, não, tu vai estudar 8 horas por dia, tu vai estudar isso em matemática. Não, tu vai primeiro aprender o método. Tá, aprendi o método. tá. Tá, vou fazer um simulado. Tá, fiz o simulado.
Quantas eu errei? Quantas acertei? Das que eu errei por quê? Ah, eu não sabia o conteúdo. Ah, eu interpretei errado a informação. Qual o conteúdo que eu errei? Ah, vamos pegar aqui, por exemplo, biologia. Ah, eu errei uma questão de botânica, eu errei duas de histologia, eu errei três de fisiologia humana. Tá, então agora, Uhum. no simulado no final de semana, de segunda a sexta, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar o PBL-ATM nessas questões que eu errei. Aí eu uso o GPOM para memorizar esse conteúdo. Entendeu? Mas eu Ah, quero tá. que tu vá aos pouquinhos. Eu quero que tu faça 20 minutos e para, 20 minutos e para. Entendeu? E aí a gente vai ter 10 Tá, mentorias em grupo, daí não vai ser individual, vai ser em grupo, né? A gente vai ter 10 mentorias em grupo, que daí a gente vai sempre tirando dúvida dos alunos, vai acompanhando vocês ao longo do ano até o dia da prova, tá? tá. E você me aconselha, lá na plataforma, você me aconselha eu assistir todas as aulas que estão lá primeiro, para depois eu começar a aplicar? Ou você acha que eu assisto primeiro aos poucos? Como que você acha que é o melhor método em questão lá da plataforma, das aulas da plataforma? Tem até uma aula lá escrita assim, como aprender o método duas vezes mais rápido. O que que eu recomendo, tá? Hum, Isso é perfil. Tem pessoas que preferem ver todas as aulas e depois aplicar, e tem pessoas que preferem ver a aula e ir aplicando. O que que eu gosto? Eu gosto que tu vai vendo a aula e já vai vendo como que eu vou colocar em prática na minha rotina. Tipo assim, tem lá eu falo, tá. ó, tem que fazer um simulado. Tu não vai parar tudo e fazer um simulado, mas tu vê, tá. Aí eu falo na aula, qual que é o melhor dia para você fazer? Aí tu vai ver, pô, na tua semana. Pô, segunda-feira de manhã não tem como fazer simulado. Beleza. Ah, mas sábado de tarde, que o meu esposo está em casa, eu consigo ficar 3 horas. É 3 horas que demora o tempo pro simulado, tá? Ah, eu Uhum, consigo fazer 3 horas, sábado de tarde. Então tu vai ver qual que é o melhor dia para você. Aí tu pega a folha e escreve, ah, o melhor dia para mim é sábado. Entendeu? Então tu vai vendo e vai vendo como tu sim. vai colocar isso em prática, mas você não precisa colocar em prática na hora. Tá, tá, joia. Isso tudo a gente vai ter, a gente tem um auxílio lá também, nas Isso, daí aulas, tem. tem feedback, tu pode escrever embaixo, ali a gente vai dando feedback. Ah, tô com Aí dúvida de esses tal coisa. simulados são dentro da plataforma? Tem Ou tem eu um tenho drive que. lá, por quê? Porque eu gosto, Que como você tem vai os fazer a prova simulados? impressa, eu gosto que tu imprima. Ah, tá. Você Tem um prefere que eu drive, daí imprima a tu baixa, prova? entendeu? Por quê? Porque Tá, tu imprime ela para tu ter a parte física, entendeu? sim, com certeza. Aí nisso aí tem tudo direitinho, que depois eu passo os acertos para esse. Tá tudo explicadinho lá, Isso. Daí né? a planilha, a gente só não liberou a planilha ainda. Por quê? A gente vai fazer um evento, recomendo tu participar. A gente vai fazer uma Hum, imersão no domingo, dia 7 de dezembro. Aí nessa tá. imersão a gente vai, basicamente o foco da imersão é apresentar a planilha para vocês. Então vai ter lá a planilha e aí a gente vai explicar como é que tu vai usar ela ao longo do ano, que é uma planilha de metrificação. Uhum. E se eu tiver alguma dúvida no E daí coisa, ela eu vai posso tirar o entrar em contato com o gráfico. suporte. Que daí ela vai criando todo o gráfico para ti, entendeu? Vai vendo o gráfico, Ah, daí tu vai tá. botar quais O- conteúdos, aí tu vai botar o conteúdo, tá? Eu sou esse conteúdo aqui, eu sou faixa branca, sou faixa marrom, sou faixa preta, que é o nível de conhecimento. Por quê? Eu quero que tu Uhum. avalie, né? Que tu faça uma autoavaliação, porque não adianta eu botar um monte de conteúdo na tua cabeça, tá? Mas eu domino esse conteúdo, eu consigo explicar esse conteúdo pro Lucas? É uma pergunta, né? Então, Uhum. não adianta porque o problema da videoaula ou da aula expositiva é que ela dá uma ilusão que tu tá aprendendo. Sim. Então, eu não quero que eu quero que tu tenha esse dado concreto, que eu estou evoluindo e eu estou aprendendo. Por mais que seja pequeno, tu não vai ter uma evolução gigantesca, tá? Tu vai ter uma evolução Uhum. pequena, mas eu quero que tu tenha esse sentimento que tu tá evoluindo, Sim, sim. Não, com certeza. entendeu? Não, a questão, é que eu falei, a questão não principalmente do comandar ali, né, o meu psicológico, principalmente, eu tenho mais tranquilidade nisso e não me forçar. Isso eu até falo muito com a minha psicóloga, falei Daí tu vai assim, ter eu que tenho trabalhar com que, ela, daí tu fala isso que nós conversamos aqui, tu leva lá aham, para ela não deixe, tu eu tá falei fazendo com uma vez ela, por falei assim, não, eu mês? fechei o quê? Tu faz quantas vezes com ela por mês? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Por quê? É, Baseado na minha experiência, o meu medo é esse. O meu medo é tu não ter essa consistência, entendeu? Tu ir muito a fundo uhum, e tu parar depois. Então eu prefiro que tu comece aos poucos e tu tenha consistência. sim. Não, mas eu tenho até essa coisa de não ter, eu fui na questão, quando eu vi, né, você assim, não foi nem na questão de que eu falei assim, em 60 dias vai passar, eu falei, gente, em 60 dias vai passar, ano que vem eu não tenho nem como, porque eu tô com duas crianças aqui, eu acho que eu vou ficar doida, eu não teria nem como. Eu falei assim, gente, ainda tem que prestar atenção, ainda no sentido, assim, que eu não preciso também dessa pressa agora, óbvio que não Sim. quero aí não ficar mais 10 anos fazendo cursinho, óbvio, Não, um aninho, querido. Um mas... aninho tu passa é, tranquilamente. Bem mas tranquilo. eu quero uma coisa mais tranquila, até porque aí as minhas crianças crescem um pouquinho, que quanto maior, facilita para mim. Porque, por exemplo, a Elisa tem 2 anos.
é muito difícil ela entender alguma coisa. O Lucas já entende. O Lucas Sim. falou assim: vamos sentar, vamos estudar aqui? Vamos abrir o seu livrinho? Ele já vai. A Elisa não, a Elisa leva coisa, de repente vai dar 5 minutos, ela tá andando, ela tá subindo na cama, tá, sabe, assim. Então, para mim, eu falo que se eu tivesse que fazer o ano que vem, ia ser muito mais apertado para mim. Então, óbvio que eu não quero ficar lá muito tempo, mas eu quero que seja uma coisa também mais leve Tem para federal mim, na tua sabe? cidade? Não, teria que Tem ser de Juiz que de Fora. lado? Juiz de Fora, A dá ma- quantos quilômetros? Da. Nem, acho que 110 quilômetros daqui. 110? Não, é pertinho, então dá o quê? 1h30, 2 horas? Nem isso, uma hora e pouquinho. Uma Uma hora hora e e pouquinho, pouquinho não, você tá. perfeito, então, É. perfeito. Dependendo de Eu onde da vou- cidade, assim, se você não pegar trânsito, é uma hora Aí, você o que tá na cidade. acontece? Depois a gente até pode. Mas é que daí isso é mais pra frente, né? Daí vê a questão das notas, né? Ver qual que é a nota que tu vai Sim. precisar tirar. Mas por enquanto eu quero que tu aprenda o método, né? Aprenda bem o método, Uhum. as aulas, faz um Sim, é isso resumo, que eu vê como quero. vai aplicar. Tu vê que tu vai aprender como mãe, tu vai aprender bastante coisa que tu vai poder colocar em prática com teus filhos, né? Isso é bem legal, Aham. né? Porque embora a propaganda é passar em medicina, ele é um conhecimento para o resto da vida, né? Sim, Então, sim, não, foca nisso quero agora em isso. dezembro, foca em ver o método, né? Coloca ali uma rotina no teu horário livre, vê o método para Aham. começar em janeiro, daí realmente colocar ele em prática. Isso, foi isso até que eu ia te falar, se eu Daí tu vai aconselhava a receber fazer tudo, tu vai isso, receber pegar. o checklist, tu vai receber material, Aham, tu vai receber checklist de quais conteúdos tu tem que saber até o dia da prova. Tu vai ter tudo. Tem tudo ali, tá. sabe? Tem pessoas que pegam um cursinho, mas assim, se tu aplicar o método, não dá tempo de tu ver videoaula, de tu ver alguma coisa por fora, entendeu? Porque o método, Uhum, só ele sozinho, ele já vai te consumir, porque tu tem que pensar. E o pensar, sim. raciocinar o conteúdo é o que cansa, sabe? Aham. Não, mas é isso que eu quero. Eu quero uma coisa diferente mesmo. Eu quero fugir daquele padrão de cursinho, de aula, de não sei o que, sabe? Aquela coisa. Foi por isso que realmente o seu método me chamou a atenção. Nesse quesito, não de falar, óbvio que chama atenção, né? Você fala o seu slogan, né? De passar em 60 dias, É, né? o que chama Ó, atenção, né? Senão ninguém ia me escutar, né? exatamente, óbvio que chama, mas a primeira coisa eu falei assim, tá, mas não, vamos. A minha intenção aqui com ele não é passar, óbvio que eu queria passar em 60 dias, óbvio. Mas eu falo no sentido assim, eu quero um outro método para eu aprender, eu preciso evoluir para tudo, assim, né? Além disso, até da questão na época da faculdade também, eu preciso ter um outro método para estudar também, além do que eu aprendi ali na época da minha faculdade também, que eu E ficava tu horas consegue, tu já estudando. foi ver isso de tu pegar algumas matérias, de tu passar? Tem um Eu aluno, acho que não pega por causa da carga horária, né? porque tem um aluno nosso, olha que louco. Ele passou agora o Lucas. Ele fez a faculdade, ele é enfermeiro, ele passou em medicina na mesma faculdade que ele fez. Então tem várias Ah, matérias que são complementares. Então teve algumas que hum, faltou horas, mas ele não vai ter que fazer a matéria inteira, entendeu? tá. Então ele conseguiu ali 2 anos, ele conseguiu pegar 2 anos na faculdade, ele vai fazer medicina Nossa em Senhora. 5 anos. Ah, é muito bom. É, eu não sei, não tenho nem É, ideia se é a físio. o que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que pegar o teu currículo, as matérias, carga horária, porque tu teve anatomia, fisiologia, Sim, sim, iniciação tive. científica, tu vai pegar toda essa grade e aí tu vai ir falar, depois que tu fizer a matrícula, tu vai lá falar com o coordenador da faculdade. E aí, cara, eu acho que com certeza várias matérias tu vai conseguir passar, tu vai conseguir nem precisar fazer a matéria, entendeu? Não, seria ótimo. Tu não vai precisar de 6 anos, eu acho que com 4, 5 tu consegue fazer a faculdade. Porque tu consegue passar várias Aham, matérias. Porque daí tu pega lá, tá, eu tive anatomia aqui tantas horas. A medicina é 20 horas a mais. Tá, então não preciso repetir a matéria. Aí tudo isso tu vai ter que falar com o coordenador, entendeu? Eu, por exemplo, hum, eu faltei muita aula. Tem algumas matérias que eu poderia ter sido reprovado por falta. Só que daí qual que foi a sacada? Primeiro dia de aula, o que que eu fiz? Eu fui falar com o coordenador. Aí eu contei minha história. Eu falei, ó, eu sou filho de empregada doméstica, eu trabalho numa academia e eu não vou conseguir pagar todas essas horas semanais que eu tenho na faculdade. Aula prática, que é a mais importante, eu vou. Aula teórica, eu vou ter que faltar algumas. Eu estudava em casa, que eu tenho TDAH, então, e com o método Atleta da Mente eu consegui também durante a faculdade. Então, tu ter essa amizade com o coordenador é muito importante, entendeu? Tu conversar, porque geralmente a aham, pessoa só vai pro coordenador para levar pepino para ele resolver. Aí tu chega lá, aham, pô, eu queria te conhecer e tal, fazer a faculdade. Aí tu conta a tua história, entendeu? Tu cria um vínculo com ele, cria uma amizade, entende? E aí tu vai uhum, conseguindo ali depois, durante a faculdade, pô, teu filho fica doente, tu não vai na aula. Aí tu pode reprovar é, por falta, mas daí tu já tem uma amizade com o cara, entendeu? Daí tu explica para ele. sim, sim, com certeza. Então são detalhezinhos aí que tu vai ver que depois, quando tu passar a ter uma mentoria também individual, que daí eu tenho um.
um checklist ali de várias coisas que a gente aborda ali nessa mentoria, que é para durante a faculdade, e uma das coisas que está lá é justamente isso, né? De Uhum. Ah, network, né? De interessante. conhecer tudo, porque a maioria dos alunos são que nem você, tem filhos e tal, tem pouco tempo, né? É, vou precisar. Dúvidas, querida? Fez sentido o que eu falei? Não, fez muito sentido. Gostei bastante aí. Prazer em conhecê-lo. Fiquei na hora, depois eu vi e falei assim, gente, eu tinha pensado em fechar, né, o pacote em janeiro e tudo. Aí depois eu falei assim, não, eu vou aproveitar Black Friday, o mundo ainda tem desconto, ainda Sim. vale tudo. Aí na hora que ele falou, eu falei assim, ainda vou ser as 10 primeiras ainda. Que bom, Aí eu querida. fui Fico correr, feliz. aí eu falei assim, corri porque eu ainda quero a mentoria ainda. Aí fui, eu realmente, não sei se fui as 10 primeiras, né, não sei qual coisa, qual colocação que eu fiquei, mas, né, pelo menos eu consegui, graças a Deus. Aí agora que tô aqui, agora que o esteto vai ser meu, tá? Vamos ver. Daí a gente vai fazer o sorteio no sábado, no domingo. Daí no domingo, dia É 7 no a gente faz o domingo? sorteio. Isso aí. Tá. A gente Já vai tô fazer aqui. Eu do falei assim, esteto e agora vai do. ser o esteto. O esteto é meu agora. Vai ser meu símbolo. Que legal, querida, que legal. Fico feliz aí que tu tenha investido no método, tenha acreditado, tenha me dado esse voto de confiança aí para poder te ajudar a passar. Pensei. Ah, ótimo. Adorei a mentoria, viu? Adorei te conhecer. Então tá, querida, até mais. A próxima vai ser tu contando a tua aprovação. Amém. Vai sim. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.